A santa paz de Deus. Amém. Glórias a Deus nas alturas. Amados irmãos, mais uma vez estamos aqui pela misericórdia e a graça de Deus para nós estarmos falando da preciosa palavra do Senhor. Amém. Nesse canal Tudo Se Fez Novo. Graças a Deus, quero desejar agradecer os irmãos que têm acompanhado, todos aqueles que têm acompanhado esse canal Tudo Se Fez Novo. Estamos muito contentes porque temos aprendido muito, amém, pela misericórdia do Senhor. E o Senhor nos trouxe aqui também nesta tarde maravilhosa, mais uma vez. E nós vamos ler aqui a palavra de Deus, amado. Eu quero dizer que desde já os irmãos, todos aqueles que têm acompanhado esse canal Tudo Se Fez Novo, nós estamos aqui aprendendo na luz da palavra do Senhor, amém? E aprendemos muito, e nós estamos falando sobre o Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, né? Essa bem-aventurança, os princípios, muito importante para a nossa vida, glórias a Deus, para a nossa vida espiritual, não é? E quero dizer assim que os irmãos que agora estão acompanhando esse canal Tudo Se Fez Novo, é só entrar lá, amados, e escrever Jackson Antônio Alves. Coloca Jackson Antônio, coloca Jackson Antônio Alves. Aí os irmãos vão ter lá o canal Tudo Se Fez Novo. Para nós, glórias a Deus, para nós compreendermos mais a luz da palavra de Deus. Amém? É uma obra maravilhosa que nasceu do coração de Deus para os nossos corações. Nós estamos aqui com o intuito de trazer a palavra de Deus, evangelizar, o ensino da palavra. Amém? Alcançando almas para o Senhor Jesus Cristo, demonstrando o grande poder de Deus, o grande e poder amor de Deus sobre toda a humanidade. Expandindo o reino, alcançando almas para o Senhor Jesus, expandindo o reino de Deus e demonstrando o amor e o poder de Deus a toda a humanidade. Amém? Este aqui, Isaías, versículo 61, versículo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos cativos, libertar os cativos que estão algemados, amém, na corrente do inimigo, dissipando as trevas, amados, dissipando as trevas, a luz, a graça da luz do Senhor Salvador Jesus Cristo, Ele dissipa as trevas. A palavra de Deus, amado, ela é viva, ela expande, ela atravessa as fronteiras, ela dissipa as trevas, ela alcança o horizonte, amados, para nós tirarmos estas almas que estão nas garras de Satanás, essas almas que estão sendo atormentadas, essas almas que estão sendo enganadas, que estão no pecado lamaçal, quebrando todas as correntes do inferno, todas as algemas de Satanás, em nome do Senhor Jesus. Este é a grande obra do Senhor Jesus, amado. E por isso que nós estamos aqui para falar do amor do nosso Salvador Jesus. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero já, irmão, irmã, amigos, ouvinte desse canal Tudo Se Fez Novo, que eu gostaria que todos tivessem com a espada do Espírito, a palavra de Deus em suas mãos. Gostaria que todos abrissem a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 5, a partir do versos 1, amém? É isso que nós estamos meditando. Vamos ler aqui, amados, voltando a falar, como tenho falado, os irmãos acompanhem ali, amém? Vamos estar lendo então, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, amém? O Sermão do Monte. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensinar, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia.
Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. Glórias a Deus. A palavra da bem-aventurança, amados, a qual Jesus, ele no monte, assentado, como de costumes, os rabis, os profetas, ele começou a ensinar com aquele amor, glória, aos nossos corações, amados, oh glória. E nós paramos aqui exatamente, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E por que os mansos herdarão a terra, amados? É isso que hoje nós estamos dando continuidade nessa grande obra maravilhosa. Amém? Nós falamos aqui, demos vários exemplos ali do animal, do cavalo. Lembra? Um cavalo é robusto, ele é forte, ele pesa o dobro mais que um homem. Não podemos comparar um homem diante da força de um animal tão forte que é o cavalo, amado. Ele é forte, ele carrega o homem. E o cavalo, ele entra, ele desce montanhas, sobe montanhas, ele entra no meio da guerra. Glórias a Deus, não é assim, não era usado o cavalo nas batalhas, porque o cavalo é forte. Olha o tamanho dele, ele é forte comparando o homem. Amados, mas a força nada de adianta, irmão. Nada força, por isso que eu disse, o manso, glórias a Deus. A mansidão não significa que nós falamos muito sobre a força física, mano. Nós falamos muito sobre isso, mas nós falamos ser manso, irmão, ter paciência, temperança, estar sob o controle de Deus, amados, sob o controle de Deus. É isso que Deus nos controla pelo seu Espírito Santo. Então, assim é a mesma coisa o cavalo, tão forte, mas ele é dominado pelo homem. Ele é dominado pelo homem, a sua força. Então, o homem ele faz o que ele quer com o cavalo. Nós demos exemplo, assim como o potro também nós estávamos falando. Quando o potro ele é ensinado, usamos também o potro selvagem, quando ele é manso, quando ele o manso é quando ele foi domesticado, foi adestrado. E agora ele é dócil, agora ele é útil, amém? Ele obedece, assim é o cavalo, irmão, que obedece o homem. Quando ele está na sela do cavalo, ele obedece pela rédea ou pelo tom de voz, né? A qual o homem ensina o cavalo. Então o homem domina aquela força gigantesca. O homem, em comparação ao cavalo, ele não tem força nenhuma e ele consegue, amados, dominar a força, irmão, porque ele é controlado. E assim somos nós temos que ser controlados pelo Espírito Santo de Deus, amém? Nós falamos muito. Então, não é alguém que não tem força física, o manso, ou seja, mas é alguém que tem a força controlada e dominada, regida e conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Nós falamos muito sobre isso, e nós íamos falar sobre ali Provérbios. Eu gostaria que todos ali abrissem Provérbios, capítulo 16, versículo 32. Nós estamos falando aqui porque os mansos herdarão a terra, amados. Então lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 32, eu não sei se eu vou conseguir, amados, tá falando hoje, ensinando da palavra do Senhor, porque eu estou muito com alergia, com rinite, mas em nome do Senhor Jesus, nós vamos conseguir, amados, pela ajuda de Deus, pelo seu bom Espírito Santo, amém? Porque não podemos receber nada do alto sem que seja dada pelo bom Espírito Santo de Deus, amém? Pelo nosso Senhor Jesus, através do seu bom Espírito. Então, voltando lá, Provérbios 16, versículo 32, melhor é o homem longânimo, quer dizer, paciente, do que o herói da guerra.
E o que domina o seu espírito? E o que domina o seu espírito? Ele fala, melhor o homem longânimo do que herói da terra. E o que domina o seu espírito do que o que domina uma cidade. Ou seja, aquele que tem o domínio próprio é mais forte do que quem domina uma cidade, amados. Está lá em Provérbio. Olha que maravilhoso. Observem a autodisciplina. É mais importante. Aquela que se controla, porém é mais difícil. Amém? A autodisciplina é a mais importante. Aquele que se controla, porém é mais difícil do que a força física, não é? A força física, um homem forte, um homem que faz pratica o atletismo, faz ginástica, faz academia, ele é um homem forte. Então é mais fácil nós, no momento difícil, no momento da ira, no momento da raiva, da falta de paciência, nós usarmos a nossa força física. Não é mais fácil? Achando que nós podemos tomar o controle de todas as coisas. Achamos que nós podemos dominar o oposto. Achamos que nós podemos alcançar metas e objetivos com a nossa força. Está enganado, amados. Porque a nossa força, como diz, porque não temos que lutar nem contra o sangue, nem contra a carne, e muito menos com os nossos irmãos. Aleluia, a força física não pode combater o que está oculto, o mal que está oculto, amados, a qual nós não podemos enxergar. Mas nós temos que combater com a força espiritual. É isso que o Senhor Jesus ele nos ensina. Nada adianta disso, irmão. Porém, é mais fácil nós usarmos a força física, né? E aquele que se deixa ser controlado pelo Espírito Santo é mais difícil do que usar as suas próprias forças, não é assim? Porque requer, sabe por quê? Porque requer esforço, amados. Nós ganhamos o reino de Deus, a força, mas não a força física, a força espiritual. Então não fique você não pensando que pela força física você vai destruir o seu opositor, o seu inimigo, que ele é invisível. O diabo, os espíritos encostos, as hostes do mal espirituais que estão aí vagando, as hostes do mal que estão aí nas regiões espirituais que querem nos destruir, não vai pensar que você vai usar a força física não, amado. Então, é mais fácil nós usarmos a força física do que a força espiritual, não é? Do que ser controlado por Deus, porque não queremos ser controlado por ninguém, não é assim? A não ser por nós mesmos. Nós mesmos tomamos as nossas decisões, nós mesmos usando as nossas próprias forças, achando que somos o valentão, achamos que podemos resolver, né, todas as coisas pela força física, e você está enganado, amado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aí, então, quando nós somos controlados por Deus, quando estamos sendo controlados pela força do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, aí está o valor da virtude, amados. Aí está o valor da graça de Deus derramada em nós, da parte de Deus derramada em nós, amado. Glórias a Deus. Aí está, refrear, controlar as paixões, ou seja, ser paciente, manso, é mais glorioso, irmão, do que vencer uma batalha, do que ser herói valente, do que dominar uma cidade, irmão. Porque muitos homens valentes, irmão, acham que pela força física eles podem resolver os seus problemas, ou eles podem alcançar. Eles acham que pela sua força física eles acham que podem travar guerras, amados, e ganhar. Está enganado, irmão. Está enganado. O valente que quer usar sua própria força, ele é dominado, irmão. Ele é destruído. Glórias a Deus, ele é imediatamente destruído. É isso que o adversário quer da nossa vida, o opositor. É isso que o diabo quer, que você use as suas próprias forças físicas. Quer que você use a sua própria inteligência. Quer que você convença, o mal convence você de que você pode enfrentar e ganhar as batalhas. Está enganado, amado.
tá enganado. O mais glorioso é do que vencer a batalha. Quando nós somos pacientes, quando nós controlamos as nossas paixões, aleluia, quando nós controlamos a nossa raiva, amados, é muito mais glorioso do que vencer batalha, do que sair valente. Porque você não vai sair valente usando as suas próprias forças, do que ser valente, herói, do que dominar uma cidade inteira, irmão. Então, vocês sabiam, então ele fala que o herói de guerra é melhor o homem paciente, longânimo, do que o herói de guerra. E o que domina o seu espírito. E o que domina o seu espírito do que domina uma cidade. Então, amado, nós usamos exemplos, irmão. Exemplos ali do animal que é forte, do cavalo, que o homem domina o cavalo, o potro, amém? Então, e vocês sabiam ali que as pessoas mais celebradas naquela época, no Antigo Oriente, eram um herói militar? Eram aqueles que entravam em batalha. Agora, eu falo para vocês, amados, desse canal Tudo Se Fez Novo. Davi, ele estabeleceu reinos, fundou cidades, amados. Sim, ele lutou ele foi lá com o seu corpo, fisicamente, ali com a sua espada, com a sua arma, porque naquele tempo ele tinha que usar, sim, as armaduras ou espada, a espada de guerra, a espada mesmo, irmão. O instrumento de guerra que corta, que fura, irmão. E ali ele lutou. E ele travou várias guerras, irmão. E ele ganhou. Mas quem ganhou? Davi, amados. Davi ganhou. O Espírito de Deus estava sobre Davi. Ou Davi foi controlado e guiado pelo Espírito Santo de Deus, amado. Davi era controlado por Deus, amado. Davi não fazia nada sem que Deus o permitisse. Ele era guiado e controlado. Por isso que Davi se tornou um homem valente, irmão. Porque forças físicas ali, irmão, não eram nada diante dos seus adversários, diante daqueles soldados de guerra, opositores dele, não. É porque Deus estava com ele. A força de Deus estava com ele. Lembra quando ele estava ali pastoreando as ovelhas do seu pai? E ele disse que ele saía, ele falou para os seus irmãos ali, quando ele estava a enfrentar o gigante, ele falou, deixa eu vou, porque quando o urso vinha tomar uma das ovelhas, eu ia lá e lutava com o urso e dilacerava o urso, a sua maníbula com a força. Mas quem estava, irmão, amados, com Davi, era Deus, amado. Então, e esses homens eram de guerra naquele tempo, eles eram celebrados, irmão. Amém? O herói de guerra era prestigiado, era honra naquela época. Mas mesmo assim, esse versículo sugere, que nós lemos aqui, sugere que aquele que é longânimo, paciente e que governa o seu espírito é mais herói e mais forte do que o guerreiro que toma uma cidade inteira, irmão. Amém? Controlar a própria raiva é mais impressionante do que concluir uma missão desafiadora. Então controlar a sua raiva, glórias a Deus, é muito mais importante, irmão, muito mais desafiadora do que você querer vencer com as suas próprias forças, amado. Davi, ele entrava em batalha, mas Deus estava com ele, irmão. Ele era um guerreiro de Deus porque Deus estava com ele. Davi era obediente a Deus, ele controlava a sua raiva. Davi era paciente, sabia esperar, amado, e por isso que ele se tornou um grande guerreiro, mano. Glórias a Deus. Por isso que ele fundou cidades, e tomou cidades, e fundou cidades, estabeleceu o seu reino, fundou a Nova Jerusalém, irmão. Davi, porque a força era pela sua própria força? Não, amado, pela força de Deus, era pela paciência de Deus, era pela longanimidade de Deus, é pela sabedoria de Deus, irmão. Então é assim, amado.
desse canal que vai me ouvir, que você, quando você passa a ser controlado por Deus, as suas forças, você entrega as suas forças para Deus, então você vai alcançar o objetivo lá na frente, irmão. Aí você vai crescer, vai ser próspero, vai ser bem sucedido, irmão, porque você está ali controlando, está sendo obediente, está controlando a sua raiva. Você está sendo paciente, irmão, longânimo, glórias a Deus, e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, ali, por isso que Davi, ele estabeleceu o reino, tomou cidades ali, irmão, pela sua força não, pela sua valentia não. Davi, ele era um homem valente porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Ele não podia fazer. O maior medo de Davi é que Deus retirasse o Espírito Santo de Davi. Senhor, não retire o teu Espírito de mim, quando ele pecou, irmão. Davi, quando ele pecou, ele se arrependeu diante de Deus e disse: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo, renova em mim um coração novo, um coração puro. Glórias a Deus, amém? Então, é muito melhor do que tomar uma cidade inteira, controlar a sua própria raiva, irmão. Ser paciente é concluir uma missão desafiadora, porque ninguém quer ser paciente, ninguém quer ter temperança. Todo mundo quer resolver na brutalidade, quer resolver na sua força, quer resolver na sua raiva, e nada resolve, irmão. Amém? Provérbio 14, versos 29. O homem longânimo, paciente, dá prova de grande entendimento, mas o de ânimo precipitado revela insensatez. Quer dizer, o homem precipitado, sem paciência, ele exalta a loucura. Olha só. Ou seja, podemos entender assim, glórias a Deus. Ou seja, o homem longânimo, paciente, ele dá prova de grande entendimento, ele é sábio. Porquanto o precipitado, ele é loucura. Amém? É insensatez. Ou seja, trabalhar, agora, preste atenção, trabalhar, se esforçar para não ter pavio curto, ou seja, trabalhar, se esforçar para ser, isto é, manso, não é sinal de letargia, ou seja, de cansaço físico, ou de energia física, de dificuldade de concentração, etc. Não, irmão. Não é, nós acabamos de falar, trabalhar, se esforçar para não ter o pavio curto. Quer dizer, você precisa trabalhar, se esforçar para ser manso, não ter o pavio curto. Não é sinal de fraqueza física ou de dificuldade de concentração. Mas o quê? Mas de sabedoria. O homem longânimo, paciente, dá prova de grande entendimento, irmão. Amém? Então não é falta de força, falta de energia, cansaço físico, dificuldade de concentração, fraqueza física, não. Não é isso, irmão. Se esforçar para não ter o pavio curto, ou seja, se esforçar para ser manso. Não é nada disso, mas é sinal de sabedoria. Pois o tolo, agora ele fala, pois de ânimo precipitado, sem paciência, revela insensatez. É louco. Ou seja, pois o tolo sem entendimento perde sempre a calma. Amém? Confirmando a sua tolice, amado. Confirmando a sua estupidez. Glórias a Deus, amado. Aquele que perde a calma, aquele que não tem entendimento, aquele que não é controlado, regido pela força do Espírito Santo de Deus, não se deixa levar pelo Espírito Santo, irmão. Então ele toma decisões precipitadas, amado. Ele não tem falta, ele tem pavio curto, amados. Então ele acaba estragando, ele acaba perdendo, ele acaba sendo derrotado, até mesmo destruído, sem alcançar êxito de nada, amados. Olha como a paciência, o manso, a humildade é importante, amado. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Então ele acaba confirmando o sem entendimento, o tolo, o que quer usar sua própria força física, aquele que não é manso, que tem pavio curto, ele acaba confirmando a sua própria estupidez, tolice. E é mais sorte do que domina, e ele acaba sendo estúpido.
Agora, portanto, acabamos de ler, aquele que se esforça para não ter pavio curto, para ser manso, aquele que adquire sabedoria, então ele é mais o sábio na palavra de Deus, é mais forte do que o que domina uma cidade. Olha só, amados, é interessante e maravilhoso. O forte não é quem domina os outros. O forte é quem domina a si. Glórias a Deus. O forte não é aquele que tem controle sobre os demais. O forte é aquele que tem controle sobre si mesmo. Esse é o manso, amados. Isso é um desafio, nos controlarmos. Eu prefiro, amado, eu sempre clamo a Deus para que o Senhor venha me temperar, venha me dar paciência, amados. Eu sempre tenho pedido, aleluia, de temperança, Senhor, paciência, longanimidade, Senhor. Isso é precioso diante dos olhos de Deus, amado. Amém? Agora, fora isso, é estupidez, é ser precipitado. É andar não juntamente com Deus, mas andar adiantado, amado. Lá adiantado, glórias a Deus. E o que é ser manso? Nós estamos falando, porque os mansos herdarão a terra. O manso não é fraqueza, não é covardia, como nós falamos já desde o início, não é renúncia, ou seja, que rejeita ou despreza, nega, que recusa aos seus direitos, daquilo que tem por direito. Não é, mano. Manso é porque eu vou renunciar àquilo que tem por direito? Não. Ou seja, ele não rejeita aquilo que ele tem por direito. Jamais. As bênçãos e as promessas de Deus são para nós, amados. São para nós. Despreza de forma alguma. Mas, aos seus direitos, daquilo que tem por direito. Mas, também ser manso é aquele que não reivindica os seus próprios direitos. Olha, esse é a essência do significado da palavra manso. Olha que maravilhoso. Ele tem direito por herança de Deus. Ele tem os seus direitos, né? Daquilo que pertence a ele, tem direito. Ele não recusa, ele não rejeita, mas também ele não reivindica, porque ele sabe ele sabe porque está no controle de Deus. Aquilo que é seu, amado, ninguém pode tirar, amado. Não adianta você brigar por isso, por aquilo. Aleluia, porque é meu isso, eu tenho por direito. Não, esta terra é minha, eu tenho por direito. Esta casa é minha, eu tenho por direito. Aqui é o meu lugar, no meu serviço, que eu tenho por direito. Ninguém vai me tirar daqui, bata o pé, amados. Glória a Deus, não é nada disso, amado. Glórias a Deus. Ou seja, ele é manso, é aquele que não reivindica, ele sabe que ele tem direito, irmão, que Deus colocou ele ali, é por direito dele, mas ele não reivindica, ele fica quieto. Sabe por quê? Porque ele está no controle do Espírito Santo de Deus. Os seus próprios direitos ele não joga fora. Essa é a essência do significado da palavra manso. Mas aquele que quer bater o pé e fala, ninguém me tira daqui, é meu por direito. Não, amado, isso é em vão, amado. Amém? Glórias a Deus. Então, ele não despreza aquilo que vem para ele. Ele recebe, mas ele não reclama. Ele não reivindica que tiraram o direito dele, amado. Porque ele sabe que o direito dele é dele. Amém? Mas ele não reclama, amado. Não briga, porque ele é paciente. Ele sabe esperar. Ele é longânimo. Ele sabe esperar porque tudo está no controle de Deus. Deus sabe resolver os seus problemas no tempo exato, no tempo certo, amado. Não precisa não. Glórias a Deus. Lance a sua ira, lance a sua precipitação, lance a sua falta de paciência aos pés do Senhor Jesus. Então, numa linguagem teológica é essa: o manso é aquele que abriu a mão dos seus direitos legítimos. Amém? Ele tem por direito, ele não rejeita, ele não despreza, jamais. Lembra como Saul rejeitou Jacó rejeitou Esaú rejeitou o seu direito primogenitura. Lembra? Por um prato de lentilha. Ele rejeitou, ele recusou. Não, irmão.
Aquilo que é de Deus, que Deus dá para você, você não pode lançar fora. Você não pode rejeitar. Você não pode reivindicar. Você não pode renunciar àquilo que Deus desprezar como Esaú. Amém? Então, ele sabe dos seus direitos, mas ele não reivindica. Ele não briga. É aquele que não reivindica, ou seja, isso é o significado da palavra manso. Ou seja, o manso é aquele que abriu a mão dos seus direitos legítimos. Glórias a Deus. Amém? A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Lá em Filipenses capítulo 2. Vamos ler? É muito importante. Glória, o direito, glória, louvado seja. Tá maravilhoso, amados. Glórias a Deus. É maravilhoso nós meditarmos na Escritura Sagrada. Vamos ler junto com os irmãos, junto com todos que estão aí seguindo, aleluia, a leitura, o exemplo de Cristo na humilhação, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, ou seja, a mesma atitude, né? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele não considerou que o fato de ser igual a Deus era algo que ele pudesse apegar-se, não. Né? Como nós falamos aquilo é meu por direito, eu vou me apegar, eu não vou ser rebaixado. Eu vou me pegar por direito, eu quero subir, quero no grau mais alto da empresa. Quero ser o mais importante. Não, aleluia. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Agora vem o versículo 9. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amado, olha que maravilhoso você ser humilde e manso, ser paciente. Glórias a Deus. Deus o exalta, amado. Deus o exalta. Os humilhados serão exaltados. Os exaltados serão humilhados. Para quê, irmão? Não vale a pena. Então assim, toma o exemplo do nosso próprio Senhor Salvador Jesus, o próprio Deus, na pessoa do seu Filho, irmão. Glórias a Deus. Sendo o próprio Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar-se. Não, amados. Glórias a Ele, o Verbo, ao encarnar-se, irmão, despojou-se da sua honra, da sua glória, do seu poder e glória que gozava nos céus, entregou o seu reino, entregou a sua coroa, aleluia, entregou o seu governo, entregou ao Pai. Ele esvaziou-se, amado. Ele não se apegou com a sua posição. Aleluia, glórias a Deus, amado. Mas ele veio em forma de homem, humilde, amado. E tomando a forma humana, ele veio sobre a baixeza dessa terra. Aleluia. Com manso e humilde do coração, sendo que ele é o Rei da glória, o Criador dos céus e da terra, o dono dos céus e da terra, amados. Mas não, olha que maravilhoso, ele foi obediente até a morte de cruz, a qual o Senhor o exaltou soberanamente, lhe deu um nome acima de todos os nomes, debaixo dos céus e da terra. Glórias a Deus. Olha que maravilhoso, amado. É muito maravilhoso. Exemplo. Olha que o Senhor, segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Pois conheceis a graça, o quê? De nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornássemos ricos. Ele se fez pobre. Glórias a Deus, ele sendo rico. Ele se fez pobre. Agora, a graça, observem a graça de nosso Senhor Jesus sendo rico. Não é uma riqueza, amados, aqui, material de Jesus, enquanto ele estabelecia o seu reino sobre a face da terra. Não.
Porque ele é o dono do ouro e da prata, aleluia, mas é um reconhecimento, amado, da sua condição eterna, como o Senhor dos céus e da terra. Ele é o soberano. Ele se fez pobre. Ele era rico, ele se fez pobre. Ele deixou a sua riqueza da glória e poder nos céus e se tornou pobre através do quê? Da sua total doação de si mesmo, na encarnação e na crucificação. Ou seja, a autodoação de si mesmo, amado. Amém? Ele se entregou-se, esvaziou-se, humilhou-se nessa baixeza da terra, amados. Glórias a Deus, que exemplo maravilhoso. E quando se fala, ele se fez pobre, imagine aqui, a palavra sugere o grau mais baixo de pobreza que você pode imaginar, reduzido à extrema pobreza. Pobre, como um mendigo, miserável, ou seja, um mendigo que não tem nem aonde cair, morto. Ou seja, é totalmente destruído de todos os bens deste mundo, amado, miserável. Por isso que o Senhor Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, amado. Ele não tinha nada, glórias a Deus, ele mesmo fala. O Filho do Homem não tem nem aonde inclinar a cabeça, glórias a Deus. A raposa tem os seus covis, né? Os pássaros seus ninhos, e eu não tenho nem aonde morar. Não é assim? Não sei se está bem escrito assim. E eu não tenho nem onde inclinar a minha cabeça. Aleluia! Que exemplo mais maravilhoso! Vale a pena nós estarmos brigando? Vale a pena nós usarmos a nossa força física para estabelecer algo que é nosso, até mesmo por direito? Vale a pena estar brigando? Não estou dizendo que não é seu direito, amado, mas vale a pena você brigar, usar suas forças? Vale a pena você se irritar, estar nervoso, quebrar tudo, resolver com as suas próprias forças? Amado, glórias a Deus. Então, amado, um exemplo grande, glórias a Deus, louvado, ele se fez pobre. Amado, glórias a Deus. Então, o que é ser manso? O que é ser manso? Glórias a Deus. Vamos lá, o que é ser manso? Louvado seja. Ser manso é estar pronto e disposto não apenas a ceder e abrir mão dos seus próprios direitos, como nós falamos, mas de sofrer o próprio dano. Olha, ou seja, sofrer por uma razão. E qual é a razão? A razão é Cristo Jesus. O objetivo é Cristo Jesus, o propósito é Cristo Jesus. É a salvação eterna das nossas almas. O propósito é não ser manso. O propósito é ser humilde. O propósito é ser ter temperança. O propósito é ser longânimo, é paciente. Esse é o propósito. O propósito é o amor de Cristo. Porque nós não só reivindicamos nossos direitos, amado, não recusamos. Não é, como se diz, nós não desprezamos aquilo que é nosso, mas também nós não só reivindicamos aquilo que é nosso por direito, mas como nós sofremos os nossos próprios danos, sofremos os próprios danos, irmão. Sofrer os próprios danos. Agora eu volto lá em Filipenses. Jesus, o Rei dos Reis, o dono do ouro e da prata, criou os céus e a terra, e tudo que nela é dele. Glórias a Deus. E ele se esvaziou-se, ele não se apegou-se, pelo fato de ser igual a Deus, era algo que ele devia apegar-se, não. Ele renunciou, ele entregou, no sentido de ele entregar o seu governo, a sua coroa, o seu poder e glória, irmão, e vindo na baixeza dessa terra. E o que mais? Só isso? Não, senão não resolveria, nós não estaríamos aqui. Ele sofreu por nós, amado. Além disso, ele sofreu por nós, derramou seu sangue por nós. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Amados, quando o apóstolo Paulo ensinou a igreja de Corinto sobre demandas interpessoais, lembra? A igreja de Corinto estava enfrentando diversos problemas lá. A igreja de Corinto, o significado dela era de corintinizar. Corintinizar significa
depravação, e uma cidade de prostituição, devassa. A cidade de Corinto. Por que o apóstolo Paulo, ele teve a sua estratégia de estar ali para evangelizar Corinto? Porque é uma cidade muito famosa. Vinham pessoas de todas as partes do mundo, de raças, religiões, costumes, de tudo, irmão, ali desembarcava naquela cidade, irmão. E ali era um ponto estratégico para ele falar o evangelho. Mas, portanto, a igreja ali de Corinto ela estava decaindo na fé, no amor e na esperança. Eles estavam ali, os irmãos, ele fala para a igreja, estavam agindo como homens carnais. E estava entrando ali na igreja, entrou na igreja até imoralidade estava entrando na igreja. Ali ele tinha vários problemas que a igreja de Corinto ele estava enfrentando, irmão. Glórias a Deus. Um irmão ali processando, levando em tribunais, os irmãos levando no judicial tribunais, um irmão contra o outro, levando em tribunais de homens pagãos, irmão. Fora a imoralidade, enfrentando ali partidos. Haviam partidos de igreja, partidos de homens de preferências. Eu era da Apolo, o outro era de Apolo. Havia partidos ali, irmão, várias coisas ali a igreja estava enfrentando, irmão. Então, o fato de haver entre vocês demandas, então o apóstolo Paulo ele fala lá em Coríntios, nessa passagem, capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6, o 7, versículo 8, ele fala o fato de haver entre vós demanda ali, litígio, irmão. Ou seja, era uma briga, era conflito, era um processo judicial, eram controvérsias ali, um contra o outro, amém? Então o apóstolo Paulo chamou atenção, amados. Glórias a Deus. Então, é um dos problemas que a igreja também estava enfrentando. Fora de partidos ali, com interesse pessoais, não é? Fora outras coisas. Então, ele estava enfrentando, isso significa uma completa derrota. Uma completa derrota para a igreja. E o apóstolo Paulo chamou atenção, porque não prefere sofrer a injustiça? Como nós limos aí. Né? Porque eu tenho direito disso. Então eu vou processar o meu irmão. Eu vou levar ele lá no tribunal da justiça. Eu vou levar... Mas ele levava entre aqueles homens sem entendimento, aqueles homens pagãos, irmão. Aqueles homens injustos. Em vez de eles resolverem eles ali próprio, eles estavam com os santos ali da igreja, não, irmão. Então eu vou explicar melhor. Então por que vocês mesmos não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer os danos? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiça e prejuízo, e isso é contra os irmãos. Então, os cristãos de Corinto estavam processando uns aos outros em tribunais gentios, pagãos, privados da justiça, isto é, da graça de Deus. Não eram homens temente a Deus. Vocês com essas demandas, esse litígio, essas brigas, conflito, você processando um outro com essas controvérsias, um irmão contra o irmão, por causa de ganância, por causa de direitos de ganância, fazendo acusações levianas e até injustas, desonestas, uns contra os outros, causando danos. Vocês estão causando danos, causando injustiça, até injustiça. Vocês estão desonestas, estão fazendo denúncia, amém, um contra os outros, prejuízo, estão causando prejuízo entre os irmãos. Ele fala, o apóstolo Paulo chama atenção, irmão. Mas é direito meu, eu tenho que processar, é seu direito, irmão, mas não é assim que resolve, causando injustiça, dando mau exemplo, dando mau testemunho. Glórias a Deus, sendo que você pode resolver na paciência, na mansidão,
na longanimidade, na paciência. Então, por que você mesmo, por amor de Cristo, não sofre os vossos danos? Porque Deus, ele sabe o que é seu. Deus, ele recompensa o que é seu. Amados, não adianta. E é o que eles estavam fazendo isso aí, brigando por causa de ganância, fazendo acusações um contra o outro. E porque, em vez de vocês causando danos, prejuízo, e Paulo então denuncia, em vez de vocês mesmos causarem injustiça e causarem danos, levando os seus próprios irmãos em tribunais pagãos, por que vocês mesmos sofram os danos e a injustiça causada por essas pessoas desonestas? Do que desonrar o seu testemunho cristão diante de pagões? Por que vocês mesmos não sofrem os danos então? Se você tem direito, amém. Se eles estão sendo desonestos com vocês, se algum dentre os irmãos não estão agindo de acordo, estão sendo desonestos, por que vocês não sofrem vocês mesmos os vossos danos por amor de Cristo e dá o bom testemunho? Porque Deus, ele é que te retribui, Deus é ele que te paga. Não adianta, você não perde nada aqui nessa terra. Você acha que está perdendo para os homens injustos? Não. Deus, ele sabe, amado. Então é isso que o apóstolo Paulo estava chamando a atenção dele. Eles estavam sendo desobedientes, desonestos, por causa dessas pessoas que estavam desonestas, que estavam causando dano, irmão, neles. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, é isso, irmão. Então não adianta nada. Então vocês mesmos, em vez de vocês aí causarem problemas para eles, prejuízo, levando seus irmãos em tribunais pagãos, até mesmo na hora da raiva, vocês estão aí vocês estão fazendo assim injúrias, injustas, desonestas, até mesmo um contra os outros, diante de homens pagãos. Porque vocês mesmos não é melhor que vocês mesmos sofram danos e deem bom testemunho, amados. É isso que um cristão deve fazer, é isso que um manso deve fazer. Aquele que é manso, aquele que é humilde, aquele que é longânimo, paciente. É isso, irmão. Amém? Como nós havíamos falado, nós temos direito, sim, aquilo que é nosso, nós temos direito. Nós não devemos recusar, desprezar aquilo que é por direito, mas também nós não reivindicamos aquilo que temos por direito. Nós abrimos mão. Glórias por amor de Cristo. Amém? Para dar bom testemunho. Então, o apóstolo Paulo chama atenção, amado. Amado, é isso, vocês estão desonrando o seu testemunho, desonrar o seu testemunho diante desses homens pagãos, dando mau testemunho. É uma vergonha de vocês levarem os casos do próprio irmão a tribunais pagãos, pedir justiça a homens injustos, que não têm fé, que não têm justiça de Deus. Em vez de vocês resolverem as disputas por si próprios, ficam expondo a insensibilidade e injustiça desses homens injustos, levando ao tribunal para se alimentar de ressentimentos, amado. Não é nada disso, amado. Isso não vai resolver nada. Amém? Um exemplo grande. Aí apóstolo Paulo, em outras palavras, o apóstolo Paulo fala assim: vocês outrora eram assim, mas agora vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Então, por que não sofreis antes o dano? Isso é ser manso, amado. Isso é ser manso. Vamos ler 1 Coríntios. Amém? Isso é ser manso. Olha que maravilhoso. Jesus Cristo sofreu o dano por amor de cada um de nós, para nos dar a vida eterna, derramou o seu sangue. Glórias, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 6. Glória a Deus, é muito maravilhoso, amados. Aqui vamos ler versículo 6. Versículo 6, 11. Glórias a Deus. Vez 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Aí, glórias a Deus.
Nós somos sepultados juntamente com ele, nós somos unidos com ele na semelhança de sua morte. Glórias a Deus, onde ele fala. Glórias a Deus, então ele mesmo fala lá. Vocês, outrora eram assim, mas agora vocês foram lavados. Amém? Aqui, 1 Coríntios. Estava lendo Romanos. Aqui, quando ele nessa mesma passagem aqui, quando havia litígio entre os irmãos, um processando o outro, olha o que ele fala depois de tudo isso aí. Aqui, vamos partir do versículo 9, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Apóstolo Paulo escreveu essa carta porque a igreja de Corinto estava terrível, irmão. Estava terrível ali. Amém? Ali eles eram gregos, pagãos, terríveis. Aqui ele fala em versículo 11, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavaste, mas fosse santificado, mas fosse justificado em o nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do vosso Deus, amado. Então está explicado. Manso é ser isso, irmão. Amém? É sofrer antes o dano. Isso mesmo, é ser manso, é sofrer o dano por amor de Cristo. Amém? Outra coisa, o que é ser manso? Não vamos estender muito, amados, mas vamos estar aqui mais explicando mais alguma coisa, aquilo que Deus requer que a gente entenda. Outra coisa, o que é ser manso? Observe isso, ser manso é você reconhecer diante do outro aquilo que você reconhece diante de Deus. Também. Vamos aqui dar um exemplo, ilustrar. Nenhum de vós tem o problema de chegar diante de Deus e orar assim: Senhor, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um mísero pecador. Não é? Nós somos pecadores, isso é natural do homem. Tenha misericórdia, porque eu sou um terrível pecador. Eu admito isso diante de Deus sem nenhum problema, e você também. Não é isso? Admite isso diante de Deus sem problema. Mas se alguém chegar para você e botar o dedo no seu nariz e dizer você é um grande pecador, você se inflama todo. Você se exaspera. Você tem vontade de pegar essa pessoa pelo pescoço. Tem pessoas assim, amado. Tem. Por quê? Você não acabou de admitir diante de Deus que você é um pecador? Um mísero pecador? Você então não admite diante das pessoas aquilo que você mesmo admite sobre você diante de Deus? Então você está se enganando a si mesmo, irmão. O que você é diante das pessoas, você tem que ser diante de Deus. O que você é dentro de quatro paredes, você tem que ser o que você é dentro de quatro paredes lá fora. Não adianta você ser manso e humilde lá fora, manso, e dentro você ser uma fera. Não resolve nada, amado. Porque é dentro de quatro paredes que Deus quer derramar, conhece quem você é. É dentro de quatro paredes. Deus não é o que você é lá fora. Porque dentro de quatro paredes é ali que Deus quer derramar bênçãos e conhece você dentro da sua família. E é ali que Ele quer derramar as bênçãos. Não adianta você ser aquilo que você é. Não adianta você ser aquilo que você é lá na igreja e na sua casa ser outra pessoa. Então, é a mesma coisa que você dizer para Deus que você é um pecador e admite diante de Deus, e diante dos homens você nega, amado. Então não adianta nada. Você não acabou de admitir diante de Deus que você é um pecador, então você não admite diante das pessoas aquilo que você mesmo admite sobre você diante de Deus. Então você está se enganando a si mesmo. Ser manso é você admitir diante dos outros aquilo que você admite diante de Deus. Aquilo que você é dentro da sua casa, você é lá fora também. Se você é manso, humilde dentro de casa, você também é manso e humilde lá fora. Não adianta você ser uma fera,
brigar com a mulher, bater na mulher, xingar e ir lá fora você ser outra pessoa. Não resolve nada. O manso é aquele que admite o seu pecado, amado. Não é? O seu erro, seja qual for diante dos homens e de Deus. É isso ser manso. Não adianta esconder, que você não esconde nada diante dos olhos de Deus, amado. Glórias a Deus, porque Deus ele conhece. Então é você ser sincero. É você ser o que você é em qualquer lugar que você andar. Este é a verdadeira pregação, verdadeiro testemunho do Evangelho. É esse que é o verdadeiro. Ser sincero, ser o que você é. Amém? É admitir o seu pecado, o seu erro, seja qual for diante dos homens e de Deus. O manso é aquele que não luta para defender sua própria reputação, mas entrega esta causa a Deus. Ele tem um livro de missões, Portas Abertas, e ele estava registrando um fato de certa feita ter sofrido muito por uma carta que recebera, e nesta carta uma irmã lhe fazia acusações pesadas, feriam a ele com acidez, e ele sentou e chorou e lamentou diante de Deus, diante daquela carta do insulto. Mas então, em oração, o Espírito de Deus ilumina sua mente ao ler as Escrituras, e ele, lendo esse texto, diz: bem-aventurados os mansos, são felizes os mansos. E aí, sabe o que ele fez? Sentou na sua escrivania, escreveu uma carta para essa irmã, disse: minha irmã, eu preciso dizer uma coisa para a senhora. Eu sou muito pior do que a senhora escreveu. E se a senhora me conhecesse como Deus me conhece, a senhora teria escrito coisas muito mais terríveis a meu respeito. Porque eu sou isso mesmo. Eu sou um mísero pecador. Sabe o que aconteceu? Isso exatamente desarticulou a pessoa. Desmontou a pessoa, mano. Desmontou. Porque ele confessou aquilo que ele era diante dos homens e diante de Deus, seja quem for, amado. Desarticulou. Ele queria o quê? Queria que ele se defendesse? Queria que ele não fosse um terrível pecador? Queria esconder? Hã? Ele falou: não, realmente, se a senhora soubesse quem eu sou, como Deus me conhece, a senhora escrevia coisas muito mais piores do que a senhora escreveu. Descreveu que apenas sou um pecador. Não, muitas mais terríveis a meu respeito. E ele afirmou: eu sou um miserável pecador. E muito mais ainda do que a senhora imagina. Então, irmão, é isso. Aleluia. O que significa ser manso? Ser manso é uma pessoa que suporta injúrias. Meus queridos amados, uma pessoa mansa não é facilmente provocada. Preste muita atenção nisso. Ela não se inflama facilmente. Numa linguagem popular, é aquela pessoa que não tem estupim curto. Amados. Estamos terminando aqui. Logo, logo nós estamos encerrando. Então, uma pessoa que não tem estupim curto. Observe o testemunho de Davi. Salmos 38, 12, 13. Ele diz assim, para nós terminarmos. Olha que maravilhoso. O salmista Davi fala lá em Salmos, escreve em Salmo, na sua confissão, no seu arrependimento. Salmo de número 38, versos 12 e 13. Ele diz: armam cilada contra mim os que tramam tirar-me a vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo o dia. Versículo 13. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Olha só, amados, que maravilhoso. Por quê? Porque é uma pessoa que ela não se inflama. É uma pessoa que não se irrita. Uma pessoa que está controlada pelo Espírito Santo de Deus. E ainda ele fala:
Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas. E imaginem, ou seja, o engano todo dia, ou seja, e todo dia planejam maldade, planejam tirar a minha vida. Olha só. Então, se nós observarmos aqui, Davi ele sofre sim as consequências do seu próprio pecado. Mas no ato do seu arrependimento, ele dá um exemplo muito grande para nós. Ele pede misericórdia. Ele se lamenta da sua saúde. Por quê? Porque ele sofre danos. Davi aqui, nesse momento, ele sofre perca, ele sofre saúde, até danos, ele se lamenta até da sua saúde do corpo, delimitado por doença, possivelmente uma grande, um problema de pele também. Se nós olharmos esse salmo, versículo 38, ele vai estar contando aqui que ele sofre até enfermidade por causa disso. Várias coisas ele sofre por causa do seu ato. A consequência do seu próprio pecado ele sofre. Se nós lermos o Salmo 38, ele fala que ele se arrepende, se lamenta até da sua saúde, o corpo debilitado por doença. Eu não sei que doença que é. Provavelmente é doença de pele ou um tumor, alguma coisa. As vistas dele também obscurece a vista. O que dá a entender, além de estar doente e passar por grandes sofrimentos físicos, ele também perde um pouco o afeto dos parentes. Pois Davi viu sua família dividida, abandonaram Davi. Ele passa por esse problema. Ele passa por essas adversidades, essas aflições. Por escolhas que Davi havia feito. Ou seja, foram o pecado e as suas consequências que criaram distância entre os membros da sua família. E Davi, então, com isso ele fica desolado e amargurado. Leia lá o Salmo 38 inteiro. Vocês vão entender. Até a sua família o despreza. Eles procuram fazer mal. Todos os dias planejam tirar até minha vida. Ele passou por todos esses problemas, enfermidade terrível, físico. Afeto dos parentes, problema físico de visão, ou enfermidade, seja qual for ela. Mas aqui, versículo 13, mas eu como surdo não ouço, e qual mudo não abro a boca. Isso é ser manso? Isso é ser manso, amados? Observem. Então não é fácil passar por tudo isso. Você passaria por tudo isso sem você abrir a boca? Amados, Jesus, ele sofreu na cruz do Calvário. Ele foi levado a matadouro como ovelha, sem abrir a sua boca. Davi não foi fácil passar por tudo isso. Além de tremar contra ele, tirar a própria vida. É fácil você passar por tudo isso, além de tremar contra você, falar de você, agir contra você. E você, então, tampa os ouvidos e fecha a boca. Isso é ser manso, amado. De ter sofrido tudo isso, separação da família, distante da família, sofrendo enfermidade física, seja qual for. Glórias a Deus, estar doente, sofrimento físico. E de repente, você ser manso. Ele tinha razões, amado, para perder a paciência. Ele tinha razões para se irar, para ter raiva, angústia, raiva. Não é fácil, amado. Amém? Então, eu quero já terminar, irmão, mas antes disso, você precisa ser assim como Davi, amado. Seja qual for as suas aflições, suas angústias, suas adversidades que nos cercam de todos os lados, que querem nos sufocar, querem tirar a nossa paciência, amados, querem nos deixar irados, nervosos, sem paciência, de pavio curto, né? Com tudo isso, seja qual for, seja o que for que você esteja enfrentando, você não pode perder a estribeira, você não pode perder a paciência,
Você tem que ser longânimo, que tudo resolve. Como diz, eu como surdo não ouço, e qual mudo não abro a boca. Muitas vezes nós precisamos se fazer de surdo. Muitas vezes precisamos se fazer do mudo. Porque se nós não se fazermos de surdo e de mudo, nós não vamos ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo aos nossos corações. Se nós começarmos a falar muito, nós não vamos deixar o Espírito Santo de Deus falar em nossos corações. Amado, nós precisamos ser paciente, longânimo. Para, reflete, fique em silêncio. Descansa no Senhor, amados. Descansa. É isso que você precisa, amado. Descansa. Você que está do outro lado vai ouvir esse vídeo. Descansa no Senhor. Seja mudo, seja surdo. Porque se você não for surdo, você não vai ouvir a voz do Espírito Santo ao seu coração. Se você não se calar, você não vai deixar o Espírito Santo falar no seu coração. Glórias a Deus. Porque se você não for surdo, você não vai dar espaço para que o Espírito Santo de Deus venha falar no seu coração, amados. Amém? É preciso. E Davi sofre tudo isso, mas ele suporta, calado e mudo, e não abre a boca. Amém? Não é fácil isso. Glórias a Deus. E depois nós vamos estar aqui vendo, amados, glórias a Deus, outras passagens aqui mais maravilhosas, que agora algumas coisas, irmãos, que se opõem à mansidão. Algo que se opõe à mansidão, que é contra a mansidão. Depois nós vamos estar falando. Primeira delas é a precipitação, ser precipitado. Amém? E assim por diante, irmão. Amém? Então, eu quero dizer, glórias a Deus, amados, ouvintes desse canal, tudo se fez novo. Seja como Davi. Não se precipite. Não tome decisões precipitadas. Não se ire. Como diz, irai-vos, mas não pecai-vos. Glórias a Deus. Vamos falar sobre isso mais à frente. Jesus no templo, louvado, ele canta e amar. Jesus no templo, ele foi lá com um chicote e desceu o rei nos mercadores que estavam lá na casa de meu pai. Ele diz: a casa de meu pai não é covis e ladrões, a casa do meu pai não é comércio, é casa de oração. Jesus se irritou. Jesus ele se irritou no sentido de ele não se dignou, ele não se conformou que aqueles homens fazendo coisas erradas na casa do meu pai, fazendo comércio, roubando um contra o outro, roubando, enganando. Ele foi lá e desceu a rei, o chicote mesmo. Mas Jesus jamais, ele guardou ressentimento, mágoa. Jamais Jesus guardou raiva, ressentimento, mágoa pela razão de uma outra pessoa, por razão própria dele, por razão de uma outra pessoa. Não. Ele queria defender aquilo que era do Pai. Ele queria defender por uma razão. Ele fez isso pela razão da obra do Pai. É isso, amado. Mas o coração de Jesus jamais encontrou vingança, jamais encontrou ira, mágoa, ressentimento por alguém ou por uma coisa pessoal. Jamais, amado. Ele queria fazer coisas certas, justas. É isso, o manso, ele não se conforma. Ele tem uma indignação, não é ira, mas ele tem uma indignação. Ele ficou nervoso ali mesmo, irado, mas não uma ira pessoal contra alguém, mágoa, ressentimento, ódio, não. É ira de indignação, de querer fazer as coisas justas, de querer fazer as coisas certas, de defender a causa do Pai dele, por uma obra. É isso que Jesus ele dá um exemplo, amado. Então, eu quero dizer a você, não deixa isso tomar o seu coração, ser precipitado. Amém? Glórias a Deus, amado. Não deixa, não. Então, glórias a Deus. Descansa no Senhor. Entrega os seus problemas. Aleluia. Seja paciente.
Manifeste a paz dentro da sua alma, dentro do seu coração, porque a paz, tudo se resolve com mansidão, tudo se resolve com humildade, tudo isso se resolve, amados. Amém? Então é isso que nós deixamos hoje para nosso coração, para o conselho em nosso coração, e depois nós vamos falar, irmão, vamos falar assim que Deus preparar, amém? Sobre porque os mansos herdarão a terra. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos com a guia. Vamos agora com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo de Deus. Eu gosto que todos vamos juntamente buscar a Deus em oração, que todos ouvintes curvem a cabeça. Senhor, nosso Deus altíssimo e bom Pai, nós estamos mais uma vez nessa Tua presença gloriosa e maravilhosa, Pai, porque assim o Senhor tem nos concedido e tem nos prestigiado, Pai. Nós somos herança, filhos, herança, Pai. Nós somos herança, Pai. E nós somos herança daquilo que nós vamos herdar, que tem preparado para cada um de nós, Pai. Nesta noite nós agradecemos ricamente por tudo que o Senhor tem me ensinado, Pai. Ensinado a minha vida, a vida da minha esposa, os meus filhos, os seus caros ouvintes, irmãos que tem aí, que vão assistir esse canal Tudo Se Fez Novo. Entendemos, ó Pai, que nós, aleluia, temos que entregar, ó Pai, a nossa ansiedade, a nossa preocupação nas Tuas mãos. Desejamos ser controlado, regido e guiado pela força do Espírito Santo de Deus, Pai, porque só Ele pode controlar, nos temperar, pode controlar a nossa ira, a nossa raiva, porque o Senhor fala, irai-vos, mas não pequei, Pai. Talvez seja natural do homem, o homem se irritar, se irar, mas não pecar, ó Pai. Porque nós temos consciência, Pai, porque nós temos o Espírito Santo de Deus que ilumina as nossas mentes e traz paz em nossos corações e traz mansidão, ó Pai, traz paciência, nos tempera. É isso que nós estamos, ó Pai. Venha trazer a mansidão e a temperança em nossos corações, ó Pai. Porque só os mansos herdarão a terra, Pai. Que cada alma que ouvir esta mensagem, Pai, venha sentir a paz, venha ser controlado, regido pela força, não pelas próprias forças, mas pela força do Espírito Santo de Deus, ó Pai. Sobre cada um dos seus ouvintes, sobre a minha vida, Pai. Venha nos tornar assim, dessa maneira, ser vitoriosos e alcançar o objetivo, alcançar o êxito, alcançar sucesso em tudo que nós fizermos, ó Pai. Sabemos que nós temos direito, Pai, sim, Pai, da vida eterna. O Senhor tem dado na cruz do Calvário a vida eterna para cada um de nós, e para nós recebermos, nós não podemos, aleluia, desprezar essa graça que o Senhor tem nos dado em nosso coração. Nós não podemos, ó Pai, jogar fora esse momento, Pai, que o Senhor tem nos dado em nosso coração, Pai. Nós não podemos descartar, ó Pai, esta graça que o Senhor tem dado, derramado na cruz do Calvário sobre as nossas vidas, Pai. Mas nós temos aqui direito, sim, Pai, de reivindicar, no sentido, Pai, de nós buscarmos com paciência a Tua presença, Pai. Obedecer a Tua palavra, entender os Teus princípios, ó Pai. A Tua santa palavra em nossos corações, nos prepararmos, nos temperarmos, fazer com que a cada um de nós venha crescer, ó Pai, em espírito e verdade, em fé, em espírito e verdade, criando assim maturidade espiritual, longanimidade, misericórdia, paciência, em nome do Senhor Jesus, nos nossos corações, para nós alcançarmos a coroa da vida eterna, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós agradecemos ricamente. E vai de encontro a cada alma neste momento, não sei onde que eles estejam, aonde quer que estejam, atribulados, cansados, oprimidos, abatidos, enfermos, muitas vezes com raiva, com ira, Pai, precipitado, tomando decisões precipitadas. Ó Pai, assim como o mar, o Senhor acalma o mar, ó Pai. Acalma este coração, esta vida inquieta, Pai. Em nome do Senhor Jesus, toma a direção da vida desta alma, Pai, que está necessitando da Tua presença, Pai, da Sua direção e da força do Espírito Santo de Deus, que rege tudo, em tudo. Aleluia, Pai. Visita essas almas, ó Pai. Eu suplico a Ti,
Venha, Senhor, que a Tua palavra venha alcançar o horizonte, venha dissipar as trevas, Pai, transpassar as barreiras e tirar essas almas onde quer que esteja, Pai, aqui no Brasil, fora do Brasil, qualquer parte do mundo, quebrando todas as algemas de Satanás, todas as correntes do inferno seja quebrada, tirando os seus filhos das trevas, ó Pai, e trazendo para a maravilhosa luz da Tua graça. É isso, Pai. Louvado seja o nome santo do Senhor. E assim nos abençoa, Pai, esse canal. Assim agradeço, Pai, por tudo. Em nome de Teu Filho amado, bendito Jesus, que vive e reina eternamente. Deus seja louvado. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que tens concedido, amado. E fiquem com a santa paz de Deus. Amém. Glória a Deus. Fiel Salvador é Jesus, o meu Rei, meu poderoso Senhor. Glória a Deus nas alturas. Estando em perigo, refúgio terei, a sombra do meu Redentor. Glória a Deus. Estou abrigado em meu Salvador. Nenhum mal pode me atingir. Jesus tem por mim entranhável amor, amor que não posso exprimir, amor que não posso exprimir. Oh glória! Por nome Jesus, o Senhor me chamou. Glórias a Deus.